e maior divisor comum. Tá bom? Bom, vamos lá, gente. Então, o ponto de partida está dizendo assim, tem uma foto aí de uma competição escolar, né? Cabo de Guerra. Está dizendo assim, a Heloísa planeja fazer uma competição esportiva com o 6º ano de sua escola, com a duração de 1 mês. No total, há 24 meninos e 30 meninas. A competição começará numa segunda-feira, no primeiro dia do mês. E os jogos ocorrerão nos dias múltiplos de 3. Pensando em como dividir os seus alunos, ela notou que dava para fazer a seguinte divisão: 2 equipes com 12 meninos e 15 meninas. Porque ela dividiu exatamente ao meio. 24 dividido por 2 vai dar 12. E 30 meninas dividido por 2 vai dar 15. Tá certo? Dividiu exatamente no meio, tem 2 equipes de cada. Ok? E aí eu vou explicar para vocês agora, na sequência, como que nós vamos descobrir isso daí. Porque pergunta assim, ó. Qual é o maior número de equipes que a Heloísa pode formar com as mesmas quantidades de meninos e meninas? Com os jogos começando no dia primeiro, né, que inicia o mês, depois de quantos dias os jogos ocorrerão novamente em uma segunda-feira, certo? Na 3 fala assim: se por acaso uma das meninas não puder participar dos jogos, será possível dividi-las em equipes com o mesmo número de integrantes? Então temos essas 3 perguntas aí envolvendo o ponto de partida, ok? Agora vamos à explicação do conteúdo para depois vocês conseguirem resolver aí o ponto de partida. Primeiro nós vamos falar sobre os números primos, ok? Então quem são os números primos? Já falei algumas vezes para vocês sobre os números primos. Os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, depois 24, 25, 26, 27, 29, e aí segue. Ele é infinito como todos os nossos números naturais, ok? Os números primos são somente os números naturais, tá certo? Não tem número primo se tratando de negativo, até porque nós vamos falar somente dos números naturais por enquanto. Então, vamos falar dos inteiros, né? O que é número primo? Número primo é aquele número que só é divisível por ele mesmo e divide os seus outros múltiplos, ou seja, ele tem o seu familiar ao lado, né? Então, eu acho que esse nome primo, né, não sei a história profundamente, o porquê de número primo, mas, pela lógica matemática, se chama de número primo pela proximidade que ele tem com os outros números, né? Então, bem dito assim como a nossa família, né? Então, o número 2, ele é divisível por ele mesmo. Por que ele tem que ser divisível somente por ele mesmo? Porque ele tem que ser inteiro. Então, o único número que divide o 2 para dar uma resposta inteira é ele mesmo. Mas ele também divide o 4, o 6, o 8, o 12, o 10, todos os números pares. E dá um número exato. Divide, então, divide, mas não dá exato. Tá certo? O número 3, ele só é divisível por ele mesmo. E também vai se dividindo aí os outros números que são múltiplos a ele. Então, os números próximos, né? A família do 3, tá certo? E assim por diante, a família do 5, a família do 7, a família do 11, a família do 13, a mesma sequência, tá certo? Por que família? Ele divide ele mesmo e os seus múltiplos, tá ok? E aí é chamado de números primos. Mas, esse estudo teve uma origem, né? Teve uma origem aí, que é esse senhorzinho que está aí no cantinho da apostila de vocês, que como todos os matemáticos dessa época, além de matemático, ele era filósofo, tá ok? Né? Eu acho que eu já expliquei no começo do ano para vocês o porquê que os filósofos, né, eram ditos como filósofos ou pensadores
e não como os matemáticos, né? Porque naquela época lá quem predominava eram os reis, e ele tinha que se esconder, né, entre aspas, em outro conhecimento, para que ele não se mostrasse a ser superior ao rei. Porque se ele se demonstrasse, se ele provasse que ele era superior ao rei, automaticamente o rei mandava eliminar. Porque ninguém poderia ser superior a ele, né? Porque assim, não tem, eles usavam a filosofia relativa, né? Tipo, é isso exatamente. Sim, a filosofia ela faz, né? A filosofia ela faz uma volta, né? Ela fala alguns pensamentos, algumas reflexões, como hoje. Ela sempre foi desse jeito. E naquela época, a pessoa que entendia de matemática, ela era conhecida como uma pessoa diferenciada. Até hoje também é, né? Assim, eu gosto de matemática, mas assim, eu estudei e eu conheço pessoas que são assim, além do que eu como professor sou. Eu tenho um amigo meu mesmo que ele é fora do comum. Eu não consigo acompanhar o raciocínio dele quando a gente está... Nem eu fiz faculdade com ele quando a gente fazia os trabalhos juntos, né? Isso aí vai do desenvolvimento de cada um. E naquela época, isso não podia acontecer, né? Porque todo mundo se demonstrava um pouco mais forte, ou tentava ser ter um pouco mais de poder, seja em qualquer sentido, conhecimento, ou até mesmo força física, que o rei, o que o rei fazia? Pegava os seus soldados que obedeciam a ele e mandava eliminar esse cara. Ele corria o risco de perder o reinado, né? Em todos os sentidos, ok? Até mesmo no sentido de persuasão, né? Da conversa. Então esse cara com esse nomezinho difícil, que eu sempre me enrosco para falar o nome dele, que é o Erastótenes, ok? E aí ele teve esse raciocínio aí, ó. Foi um matemático, poeta, astrônomo e geógrafo, né? Que viveu na Grécia Antiga, no século 3 a.C., certo? É conhecido também por calcular a medida da circunferência da Terra. Então ele foi o cara que quebrou aquele pensamento que outros tinham da Terra ser plana, né? Ou ela ser quadrada, ou ela ser retangular, ser plana, né? Não, mas esse cara com certeza era da família do Einstein. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Bom, então vamos lá. O número natural maior, presta atenção, gente. Galera, presta atenção. O número natural maior que 1 é dito primo. Você tem como divisor apenas 1 e ele mesmo. Ou seja, um número que é múltiplo apenas de 1 e de si mesmo próprio, por exemplo, 7. O 7 é múltiplo apenas de 1, certo? E dele mesmo. Logo é primo. Já o 8 é múltiplo de 2. Ou seja, se ele tem um outro múltiplo que não seja 1 ou ele mesmo, tá certo? Ele não é número primo. E se não é um número dependente, é um número, vamos dizer assim, composto. Vocês vão ver aqui falar sobre o número composto, tá certo? Ok? Por que ele é número composto? Porque tem uma outra operação envolvendo ele. Os números maiores que 1 não são primos, são denominados compostos, porque ele é composto da junção de outro número, ok? Por exemplo, 15. Tem o 3 e o 5, então para virar 15, eu tive que multiplicar dois números diferentes, o 3 e o 15. Então por isso ele é nomeado como número composto. Logo é um número composto. Já 1 e 0 não entram nessa classificação, ou seja, não são primos e nem compostos. Por quê? Porque o elemento 1, ele é elemento neutro. Tudo que eu multiplicar por 1, seja aqui 1 milhão, vai continuar sendo 1 milhão. E o 0 é o elemento nulo. Tudo que eu multiplicar por 0 vai se tornar 0. Ok? Vai se tornar 0. Então, nós temos aí 1 e o 0 que não entram nos fatores primes e nem no composto. Porque se eu tentar compor algum outro número com ele, ou vai ser o próprio número, ou vai ser um número nulo, que é o 0. Ok? Então, por isso que eles não são denominados como primos e muito menos como compostos. Ele não consegue compor nada. Isso nós estamos falando da multiplicação, tá? Na adição, o número 1 entra com uma composição de outro número. Para se ter uma lista de primos, até certo número natural, há uma técnica conhecida como crivo de Aristóteles.
certo? Que é essa ideia que ele teve aqui embaixo, aqui, ó. Primeiro liste os números de 2 até o desejado. No exemplo, vamos descobrir os números primos até 25. Então perceba aí, ó. Ele foi colocando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi indo até 25. Tá certo? Sem pular ninguém. Não colocou 1, porque o 1 não entra no número composto. Nem o 0. Depois ele foi circulando. Circulou o 2 e foi cancelado os números que são divisíveis por 2. Ou seja, vou fazer uma lista menor que o 25 aqui, tá? Na apostila de vocês está dizendo assim, ó. Eu tenho isso aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vou começar pelo 2. Circulo 2. O 2 é o número primo, que ele só é divisível por ele mesmo. Depois eu vou pegando os números que são múltiplos dele, ó, e vou cancelando. Por que eu vou cancelando? Porque esses números são compostos por 2 e mais alguém. Depois eu vou e circulo o número 3. E vou de novo cancelando. Quem é o número composto? O 12 já está cancelando, né? Pelo 2. Então, primeiro ele é primo de 2. Tá certo? O 12 tem que tomar cuidado. Quando a gente vai fatorar ele, como a gente estava fazendo antes, primeiro ele é fatorado por 2. Depois ele é fatorado por 3, se caso necessário. Mesma coisa com o 5. No caso aqui, o 5 só vai ter se for o 25. O 7, né? O 7 nós já cancelamos o 14 aqui. E assim por diante. Então nós circulamos aquele número que é só múltiplo dele mesmo, ou divisor dele mesmo. E depois vamos pegando os seus compostos. Tá certo? Que são aqueles números que tiveram que ser acrescentados através da multiplicação para chegar em outro resultado. E aí essa listinha que aparece aí na apostila para vocês. Primeiro montou do 2 ao 25. Depois ele circulou o 2 e cancelou os múltiplos de 2. Depois ele circulou o 3, cancelou os múltiplos de 3. Circulou o 5, cancelou os múltiplos de 5. E assim foi fazendo, até ele conseguir destacar. E observe que do 2 ao 25, ele encontrou alguns primos. Encontrou o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, 17, 19 e 23. Esses são os números primos de 2 até 25. Tá certo? Esse cara tem um respeito de qualquer ser humano. Não entendi. Esse cara tem um respeito de qualquer ser humano. Ah, não, isso aí é tudo lógico, né? Lógico que com as condições que eles tinham nessa época, era uma coisa, né? Não, mas é isso que eu Muito digo. avançada, né? É básico pra gente. É porque assim, ó, sabe o que acontece, gente? A diferença de antes para hoje é assim. Antigamente, o cara não tinha nada o que fazer a não ser estudar, ler e pesquisar. Sério? Ou fazer teste, porque o cara não tinha o que fazer. Não tinha televisão, não tinha nada, né? Século 3 antes de Cristo. Nossa, professor, coitado. Então, assim, era trabalho braçal, cultivar, plantar, e essas pessoas diferenciadas que eram os pensadores. Tanto que nessa época, não só pelas doenças que surgiram e não tinha nenhum tipo de tratamento, mas até pelo tipo de trabalho que eles tinham, a média de vida do ser humano nessa época era 30 anos, ou até menos, né? Pelo tipo de trabalho que eles tinham que fazer, certo? Também pelas doenças que surgiram, ninguém sabia o que era, né? Mas enfim, vamos voltar para a matemática. Por meio do trigo, né, que Aristóteles pensou aí e conseguiu provar que funciona, podemos afirmar que todos os números são múltiplos de algum primo. Né? Conseguimos provar que sempre um número é múltiplo de algum primo. Mas além disso, os números primos podem ser compreendidos com um alicerce para os números naturais, que significa que utilizando apenas os números primos e a multiplicação, é possível obter todos os números naturais maiores que 1. Isso é verdade. Tá certo? Bom, logo em seguida vamos falar sobre o teorema fundamental da aritmética, que diz que todo número natural maior que 1 ou é primo ou é resultado de uma multiplicação, ou seja, ou ele é primo ou ele é um número composto. Tá certo? Que é o que nós temos agora.
multiplicação única entre os primos, que faz a composição deles. Por exemplo, o número 25, que não é primo, pode ser escrito de que forma? 5 vezes 5, que é a nossa tabuada. Ou seja, como uma multiplicação de números primos, ou o 5 é primo, multiplicando por ele mesmo, eu chego no 25. Tá certo? Quando escrevemos um número composto, com a multiplicação de números primos, dizemos que estamos decompondo o número em fatores primos. Se o número já é primo, ele não é decomposto, pois será produto dele mesmo, e vai resultar em 1. Vou mostrar para vocês daqui a pouco na lousa. Na decomposição, podemos escrever os fatores da multiplicação que se repetem, utilizando potências, que nós já vimos sobre potência dos números naturais. Por exemplo, ao decompormos o número 25, escrevemos 25 igual a 5 vezes 2, ou seja, 52. Existe um modo sistemático de decompor um número em fatores primos. Por exemplo, considere o número 420. Começamos traçando uma reta vertical e colocamos o número à esquerda. Então, o que ele está falando para a gente fazer aqui, agora eu vou para a lousa, tá, gente? É exatamente o que eu já brinquei com vocês há alguns dias atrás aí. Eu gosto de adiantar esse processo para depois ficar mais fácil. Então, o que ele está falando? Eu tenho o número 420 e só vou fazer a decomposição dele, por enquanto. Tá certo? Não vou fazer mais nada além disso. Então, vem aqui, ó, coloca uma vertical. Todo número par, ele é divisível primeiro por 2. Sempre eu vou começar a decomposição de um número, sempre, tá? Grava isso. Sempre eu vou iniciar a decomposição de um número pelo menor número primo possível. Tá certo? Eu nunca, jamais, vou começar pelo 5 e voltar para o 3 e voltar para o 2. Sempre do menor para o maior. Sempre a decomposição vai acontecer o quê? Esse cara que está sendo decomposto, ele vai decrescer, ou seja, ele vai diminuir. E se for necessário, esse cara vai crescendo, jamais decrescer. É inversamente, ok? Então, ó, por 2, 210. Vou até fazer assim, ó. Agora por 2 de novo. 105. Opa! Não dá por 2. Números terminados em 5, pelo critério de divisibilidade, ele é um cara divisível por 5. Será que dá para dividir aqui por 5? Tem que ver pelo 3. Pelo 3 primeiro? Opa, parabéns, ó. Nós temos esse carinha aqui antes, ó. Ah, mas professor, e aí? Como que eu vou saber se está por 3? Qual é o critério de divisibilidade por 3 mesmo que nós vimos agora? E ver se ele é divisível por 3, ó. 1 mais 0 é 1 mais 5 é 6, opa. Por 3, vamos lá fazer a continha aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Pego 10, 3 vezes 3 é 9, sobra 1, abaixo 5, opa, 5 vezes 3, 15. Zerou. Divisão exata. Antes esse negócio ele já era fácil de fazer só Pelo critério de divisibilidade. Com critério dá para ir fazendo. Dá para fazer fácil. Olha como o critério de divisibilidade ajudou a gente. Então dá 35. Eu só precisei fazer a conta para mim ver quem ia dar resultado. Mas eu já sei que eu posso usar o 3. O 35 é terminado em 5. A soma dele dá 8, então não dá por 3. Mas dá por 5. Que vai sobrar 7. E agora somente por 7 sobra 1 e a gente para a nossa divisão, ou seja, para a decomposição. Por enquanto eu fiz a decomposição do 420, somente a decomposição. Agora nós vamos ver a diferença de MMC para MDC, tá certo? Então, decomposição nada mais é que a divisão do número. Pode falar, Felipe. Isso me lembra a raiz quadrada. Sim, raiz quadrada fazemos através da decomposição. Tá certo? Bom, vamos ver aqui o próximo passo. Eu já dou uma pausa aqui na explicação para tirar dúvida, tá bom? Guarda mais um momentinho.
Percebam aí que está acontecendo a decomposição na página de vocês da apostila até a página 426. Certo? E aí na página 427 vai completar uma ideia aí, falando assim, ó. A decomposição ocorre escrevendo a multiplicação de todos os números à direita, que estão de laranja na apostila de vocês. Ou seja, podemos escrever que para chegar no 420, é só a gente multiplicar todos aqueles números que ficaram do lado direito. Tá certo? Ele volta a ser 420. Os números primos que aparecem na decomposição de um número são denominados fatores primos. Por exemplo, os fatores primos de 420 é 2, 3, 5 e 7. Mas, professor, apareceu várias vezes o 2. Mas ele não está falando de quantas vezes apareceu. E sim está dizendo quem apareceu. Então, ó, qual foi o primeiro fator primo que apareceu? 2. O segundo, 3, 5 e 7. Como que eu faço para provar que esse cara realmente deu certo? 2 vezes 2 é 4, vezes 3 é 12, vezes 5, 60, e vezes 7, 6 vezes 7, 42, né? Com 0, 420. E aí eu consigo provar que a minha decomposição está correta. Então, por enquanto, nós não estamos classificando nem como MMC e nem como MDC, e sim classificando decomposição pelos fatores primos, certo? E vocês vão perceber quando chegar os exercícios de MMC e MDC, que nós vamos fazer uma regrinha particular para MMC, que vocês já sabem, que é igual da raiz quadrada, e vamos fazer de MDC em particular, porque o MDC muda um pouquinho a regra. Pode falar, Esther? Não cheguei em MDC ainda, eu cheguei em decomposição. Tá? Não chegamos lá ainda. Tá bom? Por isso que você não entendeu, porque nós não chegamos nele ainda. Bom, aí tem aí, falando sobre a infinidade de números primos, que eu falei para vocês. Por que infinidade? Porque os números naturais são infinitos. E a partir que eles são infinitos, os números primos também vão ser. Bom, depois vai vir aí, já uns exercícios para vocês praticarem. Quais os seguintes números são primos e justifica por quê? Acabei de falar o porquê que o número é considerado como primo, né? Então aí vocês vão justificar. Se ele é primo, se ele é composto. Se ele é primo, você põe primo e coloca por quê. Se ele é composto, você coloca composto e coloca por quê. Ou coloca como não primo e explica por que ele não é primo. No 2, está pedindo para você decompor os números, tá certo? E representar ele em forma de potência se for necessário. Como que eu represento o número em forma de potência? Se eu não quiser provar que isso aqui é 420, ó. Eu quero demonstrar como que eu cheguei nesse número, ó. 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5, vezes 7. Certo? Estou demonstrando aí como que eu cheguei nele. Por que 2 ao quadrado? Porque se repetiu 2 vezes. Ok? E aí eu formo, toda vez que o número se repete, se ele se repetir 10 vezes o mesmo número, é aquele número elevado a 10. Se eu faço uma decomposição, vou colocar um exemplo aqui de um número aí que deixa 10 vezes o 2. 2, até 10 vezes vai aparecer. Qual é o valor da decomposição desse cara aqui? 2 elevado a 10. Em forma de potência, beleza? Por enquanto é isso que nós vamos fazer. Praticou isso, nós vamos começar a falar de MMC e MDC. Tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mim comentar e depois vai ser só dúvidas. Só um momentinho. O 2 é isso aqui para fazer. O 3 utiliza o crivo de N-classe para comprovar os números, que é aquele crivo lá de cima. Tá ok. Tem um desafio. Bom, vocês têm exercícios para fazer até a página 331. Praticar, tá? Esse exercício não é para entregar. Esse exercício é para praticar. E para entregar, depois a gente conversa lá na frente, depois da prova. Tá bom? Esse aqui é para praticar.
Então, até a página 331, vocês estão livres para fazer. Verifique se com essa explicação que eu fiz para vocês, vocês já consigam entender lá o ponto de partida, né? Ok? Usando a ideia de divisores comuns, vocês conseguem fazer aí a questão 1, né? Então, pronto. Os divisores de um número primo, divisores de um número primo é sempre ele mesmo e um, né? Só. Sim. O número primo só é ele mesmo e o número 1. Deixa eu desligar aqui um pouco a gravação, porque eu não vou explicar mais nada novo, só vou tirar dúvidas agora.